a mensagem, irmãos, nua e crua da palavra de Deus, irmãos, sem fazer arrodeio de forma alguma. Deus precisa de mim e de você. Essa é a resposta que nós vamos responder aqui biblicamente falando. Esther capítulo 4, versículo 14 diz assim: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Essa é que a palavra de Deus diz, irmãos. Olha só. Quem foi Esther? Esther foi uma mulher judia chamada, escolhida por Deus diante de uma vida difícil e com muita dificuldade. Foi parar no palácio do rei. Foi parar no palácio do rei. Deus permitiu essas situações na vida de Esther todinho. Lê o livro e você vai saber certinho do que eu estou falando. Permitiu que ela estivesse lá dentro da casa do rei, tendo acesso ao rei, sendo a rainha. O que aconteceu, irmãos? O povo judeu, a nação dos judeus, a nação judia estava sendo perseguida, estava vindo quase que sofreu um extermínio, uma coisa louca, um plano diabólico traçado contra o povo judeu. E Deus, durante a vida inteira de Esther, preparou o cenário, preparou a situação para que ela estivesse no lugar certo, na hora certa e com o propósito de fazer a coisa certa. Então esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua. É gerar situações, gerar condições para que no momento certo da nossa vida a gente venha fazer a diferença, venha fazer a proclamação do Evangelho, fazer a pregação da palavra de Deus. Mas a verdade nua e crua é o que, irmãos? Deus precisa de mim e de você. Na realidade, não, irmãos. Deus não precisa. O que a Bíblia diz isso? O que a Bíblia está dizendo aqui? Deus é dependente de mim e de você para a pregação do Evangelho? Olhando por um ângulo, ele nos deu essa missão: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É uma missão dada por Deus a nós. E a Bíblia fala também que até os anjos intentaram, mas foi dada essa missão a mim e a você. Mas nós temos uma coisa que se chama livre-arbítrio, o poder da escolha, a decisão de querer fazer ou não fazer, do sim ou do não. Ou seja, sim, sim, ou vosso não, não. O livre-arbítrio, a Bíblia diz o seguinte: escolhei hoje a quem servais. Escolhei hoje a quem servais. Então, a escolha. Nós não somos um robô, não somos obrigados a nada. Mas a pregação do Evangelho foi dada a mim e foi dada a você. Deu para entender isso? Deu. Aí vamos lá. Qual é a verdade aqui? A decisão de fazer a obra de Deus é minha e sua, irmãos. Quantas pessoas hoje decidem que não quer fazer a obra de Deus? Aí o senhor vai lá e aperta. O senhor vai lá e amassa o barro lá na olaria e ele faz dele um vaso novo. Por quê? Não foste vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi e vos designei. O Senhor nos deu um chamado. Você tem dado ouvido ao chamado de Deus na sua vida? Você tem dado ouvido ao que Deus tem te dado para você fazer? Porque a Bíblia está aqui. Esther foi colocada lá para, nesse momento agora dessa perseguição, o propósito era esse. Se de todo te calares nesse tempo, o tempo é aquele, irmãos. A hora de Esther falar, a hora de Esther entrar em ação, era ali naquele momento. Então não tinha como ela se esquivar da vontade de Deus. Ou ela fazia a vontade de Deus, porque Deus falou aqui, ó, porque se de todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá. Ou seja, o desejo de Deus era que Esther agisse pela força e intervenção do Espírito Santo e desse livramento, como aconteceu. Mas se ela não fizesse, a Bíblia fala que socorro e livramento viria de uma outra parte. O Senhor iria dar livramento a Israel de qualquer maneira. O Senhor daria livramento a Israel de qualquer forma, ou por meio de Esther, ou socorro e livramento viria de uma outra parte. Mas ela iria perecer. Ela é a família dela. Então, muitas das nossas lutas, dos nossos problemas, muitas das coisas ruins que acontecem na nossa vida, sabe o que é? Fruto de uma desobediência. A verdade nua e crua é essa, irmãos. É fruto da desobediência, é fruto de você não atender o chamado de Deus
na sua vida. A verdade é essa, irmãos. Tem pessoas que estão sofrendo aí, não é porque é diabo, é isso, é aquilo, não, irmão. É a pessoa que não quer fazer a obra de Deus. Aí eu só falo aqui, socorro o livramento do povo lá, de Israel virá, mas vocês vão perecer. Então, muitos dos nossos sofrimentos, irmãos, eu não estou aqui quando eu falo a verdade nua e crua, porque quando a gente abre a rede social, é só palavra de bênção, só palavra de vitória, é só profetizando coisa boa, e dentro da realidade, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, ó, se fizer a vontade de Deus, tem portas abertas, tem bênção sim. Mas se você estiver vivendo uma vida de desobediência fora da vontade do Senhor, o Senhor vai apertar e vai apertar bonito, irmãos, vai apertar e você vai ver a coisa feia pro seu lado, porque a desobediência tem seu preço. Se você é um pregador e você não quer pregar, as pessoas que Deus já tem o propósito, a intenção de botar perto de você para você pregar, o Senhor vai trazer uma outra pessoa e ela vai ser evangelizada por uma outra pessoa, mas você vai sofrer. Se o Senhor chamou você para orar, ser uma pessoa de oração, orar para alguém, visitar hospitais, visitar asilo, e você não quer fazer, Deus vai usar outras pessoas para fazer, mas você vai pagar um preço caro. Então tem muita gente, eu sou levita, mas se você não quer louvar a Deus, você não quer fazer a obra do Senhor, a obra será feita por uma outra pessoa, de uma outra circunstância, mas você vai pagar o preço. Então tem muita gente aí pagando preço caro pela desobediência de não querer fazer a obra de Deus. Então a verdade nua e crua é essa, irmãos. Esse vídeo não é. Eu não estou aqui para agredir ninguém, mas também dentro da palavra de Deus eu não posso profetizar e prometer algo para a sua vida, quando na verdade a Bíblia está dizendo isso. Por isso que o texto, uma mensagem expositiva, quando você joga para dentro da Bíblia, você vai ler os versículos, você vai analisando a sua vida, examine-se, pois o homem é assim mesmo. Você vai analisando e vai ver que não tem como. Deus precisa de mim, de você? Precisa para pregar o evangelho. Mas o evangelho vai ser pregado mesmo se você não quiser, tá? Deus precisa, Deus nos chamou. Deus precisa, Deus quer que a gente seja as pessoas que irão anunciar, pregar o evangelho. Deus nos chamou para isso. Não quer dizer que Deus é dependente de mim, de você, para que a obra dele cresça. A obra dele vai crescer, a palavra de Deus vai ser pregada, a obra de Deus vai ser executada. Tomara a Deus que seja por mim, por você, de livre, espontânea vontade, como diz Isaías. Quem enviarei? Envia-me a mim, Senhor. Como Jesus já falou lá dentro dessa interpretação, envia-me a mim. Então, se você faz de boa vontade, as portas estão abertas, as bênçãos espirituais estão derramadas sobre a nossa vida, e beleza. Agora, se você não quer fazer a obra de Deus e tem o chamado para fazer, é preço, irmão. É pagar preço, é sofrer, andar sofrendo pela terra aí, até chegar aonde que Deus quer que você esteja. Porque socorro e livramento virá de uma outra parte, mas você vai sofrer muito. Então, para evitar isso, irmãos, faça a obra de Deus, atenda ao chamado de Deus na sua vida, atenda ao chamado de Deus para o seu ministério, para a sua igreja, para a sua família. Faça aquilo que Deus quer que você faça, porque muita gente depende de mim, de você, em relação à pregação da palavra de Deus, mas também sem fazer volta, sem fazer curva, sem prometer coisas que a Bíblia não está prometendo. Examine-se por um homem, pois o homem é si mesmo. Se coloque na posição e Deus vai honrar a sua vida, vai te dar vitória. Em nome de Jesus, siga a gente aí, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, seu like, e em nome de Jesus a palavra de Deus vai sendo anunciada até nas redes sociais com verdade e sem fazer volta. A verdade nua e crua diante de mim e de você. Fica na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.